Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos falar sobre o clássico dos milhões, né, Flamengo e Vasco aí vão se enfrentar nesse domingo às 4 horas da tarde, né? Já era pra ter acontecido o jogo, né, mas por causa do adiamento, né, do Brasileirão, ou paralisação, o jogo vai acontecer nesse domingo aí agora, dia 2 de junho. Então, o Flamengo é o favorito? Se a gente for contabilizar os últimos 5 jogos, né, entre os dois times, né, no clássico, o Flamengo tem 4 vitórias e um empate, né? Então o Flamengo já está invicto há 5 jogos em relação ao Vasco. Vem em um bom momento, 4 vitórias seguidas, praticamente sem levar gol. E, obviamente, né, o Flamengo vai ter alguns desfalques, né? Ayrton Lucas, machucado. Léo Pereira, machucado. E também esse jogo marca o último jogo de 5 jogadores antes da Copa América, né? Então o quarteto uruguaio e o Pulgar será o último jogo deles antes de servir as suas respectivas seleções para disputar a Copa América, né? Então o Flamengo tem que vencer esse jogo aí, né, para continuar ali no G4 perto da liderança, porque após a saída de La Cruz, Arrascaeta vai perder os dois laterais e o Pulgar, que está machucado, já está fora há um tempo, o Flamengo vai perder muito tecnicamente, né? Mas acho que é um clássico que dá para ganhar, Vasco com um novo técnico, e o Flamengo acho que tem tudo sim para chegar, desempenhar bom futebol, como desempenhou na última partida, e vencer, e a gente zoar um pouco com os vascaínos, né? Mas dê seu like, tamo junto, e é nóis aí. E além de tudo isso, um clássico contra o Flamengo no domingo, Pedro. Exatamente, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez, um abraço aí para você, Prates, Marra, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Esse clássico agora, Flamengo classificado na Libertadores, tranquilidade nesse sentido, embora em segundo lugar, esperava que fosse em primeiro, mas só volta a Libertadores em agosto. Então é hora de focar totalmente no Campeonato Brasileiro. Também vai ter a Copa do Brasil um pouquinho mais para frente, mas agora é a hora do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 desfalques para essa partida, o Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, lesões musculares ali na parte posterior da coxa esquerda, lesões bem parecidas, inclusive tempo de recuperação similar, 15 dias basicamente, que devem ficar fora da equipe. Então o Vinha entra no lugar do Ayrton Lucas e na defesa fica sempre aquela dúvida. Fabrício Bruno, que recusou o West Ham da Inglaterra, não teve um acerto salarial, seria vendido por 15 milhões de euros, o Flamengo aceitou, mas não houve esse acerto. Ele volta à equipe titular, ficou no banco de reservas contra o Milionário, justamente por estrangeiros que o Tite tem, De La Cruz, enfim, Pulgar, também Arrascaeta, Varela, o próprio Vinha também, principalmente uruguaios ali e o chileno, porque eles, depois do clássico contra o Vasco, eles se apresentam às suas seleções e aí é muito difícil que voltem ainda para disputar algum jogo antes da Copa América. O Flamengo até numa tentativa, talvez, de contar com os uruguaios, mas sabe que é difícil essa possibilidade. Enfim, talvez conte com os uruguaios e chilenos, o Pulgar, bem depois da Copa América, só depois, perdão, da Copa América. Então fica essa questão aí, tentar utilizar esse time com força total agora, força possível total nesse clássico contra o Vasco, arrancar, quem sabe, essa vitória e depois seguir a toada no Campeonato Brasileiro com vários desfalques, mas o Flamengo já imaginava que os teria nessa sequência de temporada. Lutou para paralisar a competição durante a Copa América. Não foi possível, então vai ter que lidar com esses remendos aí possíveis durante a competição sul-americana que vai ser disputada de seleções nos Estados Unidos. Bruno. Pois é, as Copas param, né? Libertadores para, mas o Campeonato Brasileiro não, pelo contrário, agora com jogos acumulados por causa da paralisação pela triste tragédia no Sul. Prats, nos últimos 5 clássicos, o Vasco não ganhou nenhum, hein? Dos últimos 5. Então na hora de ganhar, né? 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Tá na hora? Sim, Bruno, o favoritismo do Flamengo se deve muito pela condição que o Flamengo tem de jogar, pelo grupo que o Flamengo tem, coisas que a gente fala aqui diariamente. E o Vasco, essa incógnita de como vai ser o time na primeira impressão do Álvaro Pacheco, eu acho que isso vai para o jogo também. Isso traz para o clássico de domingo no Maracanã um componente de o quanto vai ser de surpresa do Vasco, do quanto o Álvaro Pacheco conseguiu colocar o que ele quer do time nesses poucos dias que ele teve com o grupo. Então é um Vasco que, ainda bem ou mal, pode ser uma grande novidade.
E uma grande novidade, uma grande incógnita para o Flamengo, não sei se é boa notícia. O Tite viu o Vasco e conhece o Vasco que ele via até então, antes do treinador novo chegar. Ninguém está imaginando aqui, eu não imagino o Vasco numa revolução. Então, isso que eu ia perguntar, pode ser tão diferente assim? Eu acho que ele pode ter estudado e ter apresentar algumas coisas inesperadas. Porque a gente chegou a discutir ali aqueles 3 homens de frente ali do Vasco, né? O Verratti, e aí os 2 jogadores de lado, o Payet voltando ao time também. Não sei se ele pode fazer algo tão diferente do que a gente já viu, hein, Marra? Mas, de fato, também, como é que o Tite vai preparar a equipe assim, né? Sem saber o que vem pela frente. Mas dá para ter uma noção. Eu acho que a principal mudança no Vasco é de astral, né? Sim. Não, a principal mudança mesmo, a principal mudança mesmo é essa informação que quem não cuida vai deixar de cuidar mesmo, né? Isso é uma grande notícia, a melhor notícia do fim de semana no Vasco. Os caras vão colocar o Vasco à venda e alguém vai assumir o Vasco, né? Porque aquilo é uma falta de respeito com a história do clube e aquilo tinha que acabar mesmo. Eu acho que agora as coisas tendem a melhorar. Desculpa, Marra, dá até para trocar. Troca uma vitória no Clássico por uma definição dessa questão da administração do clube. Porque é o futuro do Vasco. É o futuro e é o passado do Vasco também, porque esses caras estavam manchando a história do Vasco. A gente tem falado isso aqui com alguma frequência. Tem que sair mesmo. E não podem voltar. Anotar o nome de todo mundo direitinho para depois não voltar com outra 666, 999, sei lá. Mas tirar esses caras de perto. Vamos lá, Bruno. E eu acho, para mim, o Álvaro Pacheco vai trabalhando muito no lado emocional. A base do jogo é usando muito lado, velocidade e pressão para retomar a bola. Ele fala em entrevista coletiva de modelos antes do Vasco, né? De modelo de treinador, e ele cita que a grande inspiração dele é o Klopp, e o Klopp, modelo de jogo é isso, não é o camisa 10. O camisa 10 é onde você rouba a bola, perto da área do adversário. Acho que ele vai estimular muito isso. Agora, tudo isso é muito pouco pensando no que viveu o Vasco na temporada e no que o Flamengo tem de potencial. É óbvio que num clássico a tendência é que seja mais nervoso para os dois lados, que assim, o time melhor preparado, sinta um pouco mais, ainda mais com a mudança de astral e tal, mas poucas conclusões depois de um resultado um domingo à noite, né? Claro. O trabalho está começando. É apenas um primeiro passo. Começar no primeiro passo vencendo um clássico é ótimo, mas não quer dizer muito mais que isso. Porque a partir daí vai treinar, vai acertar. É tudo muito longe de um acerto para a temporada, culpa de quem está acima dele. O Pedro falava sobre uma indefinição na defesa do Flamengo com essa permanência do Fabrício Bruno. Permanece e volta ao time titular, Prats? Então, Bruno, a gente vai ter de ver, porque o Tite usa muito essa métrica da meritocracia, obviamente, da maneira que ele observa os jogadores. O Fabrício Bruno não saiu por deficiência técnica. Saiu porque tinha uma negociação avançada que poderia ser concluída, como foi, só que foi concluída para o Fabrício Bruno ficar no Flamengo. Sim. Me parece que o caminho natural seria ele voltar. Por mais que a impressão de quem jogou contra o Milionários foi uma impressão milionária com um grupo de jogadores, acho que volta o Fabrício Bruno. E ele é o melhor zagueiro, né? No momento, muito bom. O momento é o melhor, né, Marra? Não tem porque não. Não seria uma quebra de... uma furada de fila, uma quebra de hierarquia ali no elenco. Não. Porque o Tite costuma, de fato, respeitar muito isso, né? Sim, mas até mesmo o Léo Ortiz foi esperando uma fila o tempão até começar a jogar. Mas o Fabrício Bruno, para mim, ele é o zagueiro de melhor recuperação do elenco. É um zagueiro que é muito rápido. Ele toma um drible, ele tem rapidez para no 1 contra 1 retomar a bola. Ele é um zagueiro bom nesse sentido. Eu de novo, vou falar assim, para mim ainda é fase de negociação. E acho que ele foi muito bem negando. Não tem que ir só porque vou disputar a Premier League. Tem que ir para ganhar um salário justo, um salário bom. Mas é muito dinheiro, Bruno. É bom para o Flamengo também. É o mesmo valor que o Flamengo gastou para contratar. É muito dinheiro que entraria para o Flamengo, mas o jogador avalia, claro, a questão salarial para ele. Ele está certo. E é uma questão, acho que me parece, ali pessoal também, né? E ele é titular do Flamengo. Foi convocado para a seleção brasileira. Ele não tem que ficar, na primeira proposta eu vou. Não, ele tem que se valorizar. E acho que ele está certo. Claro, faz parte aí da negociação. Bom, agora a seleção brasileira, tá? Flamengo e Vasco jogam no domingo, assim que acabar o jogo, tem Sport Center aqui pra gente repercutir. Se a gente for fazer uma análise dos clássicos, o Vasco foi melhor que o Flamengo no Carioca, no Flamengo e Vasco, no jogo. E o Vasco foi muito melhor que o Fluminense, inclusive com gols anulados. Lembra do Verratti no finalzinho?
Por que eu tô falando isso? Tá todo mundo falando, o Flamengo vai macetar. Não acho que seja assim. Queria sua opinião sobre o jogo de domingo, que tem o velho da boina já dirigindo o time. Tem esse componente a mais, né? Que vai ser interessante. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente também nessa sexta-feira. Eu acho que clássico, especialmente, jogo grande, a gente sabe que pode até acontecer de um time sobressair bastante em relação ao outro. Mas não é o que a gente tem visto. E não é só em relação a Flamengo e Vasco. Acho que todos os outros clássicos também têm sido bem disputados. Talvez o único clássico esse ano que a gente tenha visto uma facilidade maior de um time, talvez tenha sido na semifinal, o primeiro jogo, o Flamengo 2-0 no Fluminense. Que ali o Flamengo realmente conseguiu se impor e foi bem melhor do que o adversário. Mas contra o Vasco isso não aconteceu. Tudo bem que o Vasco tinha um outro treinador, uma proposta um pouco diferente do que eu imagino que o Álvaro vá tentar colocar nesse time do Vasco atual, mas é um jogo que pode mudar muita coisa. E no aspecto não só anímico, mas também de resultados, né? O Flamengo vem muito bem, 4 vitórias seguidas, sem sofrer gols. O Vasco tem a estreia do Álvaro Pacheco, que se vencer já dá um outro ânimo, é um outro gás. Então tem tudo para ser um belo jogo no Maracanã no domingo. Espero que esteja lotado, a informação é essa, que a gente vai ter casa cheia mais uma vez. O Flamengo no meio de semana colocou 64 mil pessoas. Impressionante. Eu espero que pelo menos 60 mil estejam no Maracanã, entre 50 a 60 mil, porque acredito que vai ser um jogo muito disputado. Bigode, só lembrando, daqui a pouquinho nosso Thiago Carvalho entra direto da apresentação. Fernandão, uma pergunta que o João Livington me fez no Band News na área. Eu tive a vontade de dar um carrinho nele, mas ele fica do outro lado da mesa. Ele acha que o Davi Luiz tem que ser titular nesse jogo porque jogou muito pela Libertadores. Mas aí você vai barrar o Fabrício Bruno, que tá nessa aí de ser vendido e tudo. O senhor que é zagueiro jogou muito ali. Conta pra jogou muito de quantidade, obviamente, né, gente? Muito quantidade. Vai, Fernandão. Boa tarde. Saúde. Boa tarde pra esse povo lindo que nos acompanha. Pô, você, como sempre, né? Desde quando a gente jogava junto, já tinha esse tom engraçado. Vai, cara. Fabrício Bruno ou Davi Luiz? O Tite sempre foi um cara muito coerente e a coerência diz que quem tem que jogar é o Fabrício. Por mais que o Davi tenha jogado pra caramba, coisa que não é surpresa pra ninguém. Não é surpresa, não é assustador pra ninguém, porque o Davi tem uma carreira maravilhosa e o Flamengo, no Brasil, é a equipe que tem a defesa mais consistente, contando com titulares e reservas, na minha opinião. Pô, Ortiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Enfim, os reservas seriam titulares em quase todos os times do Brasil e na América do Sul. Então, na minha opinião, o Fabrício Bruno, se ficar no Flamengo, se for ficar no Flamengo, se já estiver decidido mesmo, titular tem que ser ele. E quando o Léo voltar, normalmente o Léo também recupera a sua vaga de titular. Ô Flávio, eu quero saber o seguinte, o que muda? Ayrton Lucas ontem foi detectada a lesão muscular, não joga o Matias Vinha. Aliás, esse mano a mano tá bom, hein? Daqui a pouco tem mano a mano o Flamengo e Vasco atual, lembrando que o critério é dos meninos. Carreira, momento, cabelo, chuteira, vida noturna, é com eles. E particular, né? Particular, né? E eu lembro de todas as promessas que todo mundo fez nesse programa quando envolve o tal jogador. Mas vamos focar aqui. Bigode, o que muda sem o Ayrton Lucas com o uruguaio Matias Vinha na lateral esquerda? Eu acho que o Vinha, ele tem tido algumas participações que, para mim, tem me deixado até um pouco... Eu não imaginei que ele fosse ter tanta jogada pela linha de fundo como ele tem tido. Essas jogadas de ultrapassagem, que geralmente quem faz mais é o próprio Ayrton. O Vinha, desde o Palmeiras, era um jogador que puxava o jogo muito mais para o centro. Que vinha mais para dentro. Vinha mais para dentro, exatamente. E ele fez isso. Nesse último jogo do Flamengo, a gente viu que ele deu uma assistência na faixa central do campo. Então, acho que o Flamengo ganha mais o jogo por dentro. Não perde muito também a profundidade pelo lado esquerdo. Até porque o Cebolinha faz muito movimento de trazer para dentro também. E eu acho que... Eu, particularmente, acho o Vinha mais completo do que o Ayrton. Mas o Ayrton vive um bom momento. E eu acho que o Flamengo tem dois belos laterais esquerdos. Se a gente for parar para observar aí o futebol brasileiro, assim como o Fernandão falou que o quarteto de zaga é um dos melhores do Brasil, eu acho que as opções que hoje o Tite tem para a lateral esquerda também, as opções são as melhores do país hoje. Assim. Eu não vejo uma dupla com tanto potencial e com tanta capacidade como Ayrton e Vinha. E uma capacidade de um jogo diferente. O Ayrton é um cara que vai muito mais para o fundo, é um cara que arrisca mais de fora da área,
às vezes pisa na área. O Vinha já tem uma outra característica. Quem ganha com isso é o Flamengo. Eu tava olhando com o João agora na Band News, Fernando. Lembrando que o De La Cruz também estava com mais dores, mas já foi avaliado e vai para o jogo. Acabou me passando isso, tá? Eu sei que ele veio do futebol inglês agora, do Bournemouth. O Vinha. Mas ele, quando saiu do Palmeiras, foi para Roma, cara. Jogou no campeonato italiano, no mais alto nível. A gente foi olhar os prêmios dele, como individuais, né? Melhor jogador do Campeonato Uruguai de 19, melhor lateral esquerdo do Campeonato Uruguai de 19, seleção da Libertadores de 2020, né? O melhor lateral esquerdo da Libertadores. O jogador com mais número de desarmes na Libertadores, dessa de 2020, seleção da final da Copa Libertadores, enfim, um monte de prêmio individual que a gente, que não acompanhava o Palmeiras naquela altura, acompanha de longe, mas né, muito mais inserido no futebol carioca, o que é natural, porque a gente respira isso. Muitos prêmios individuais. Aí eu fui pesquisar um pouquinho dos lances dele. Cara, ele é muito bom jogador, cara. Ele tem um repertório muito bom. É isso. Né? Isso aí. Isso que a vantagem dele com relação a Ayrton, na minha opinião, é essa. Ele encontra muito mais soluções dentro de um jogo diferente. Se o Flamengo tiver que ser muito atacado, ele consegue defender muito bem. Já jogou de zagueiro na seleção uruguaia como terceiro zagueiro. Bom. O Bielsa, às vezes, coloca ele por ali. Capitão por algumas vezes também na seleção uruguaia. Consegue fazer esse jogo de lado também muito bem, pô. A gente viu aqui ele cruzando uma bola quase em cima da linha pro Pedro fazer o gol de cabeça contra o Amazonas. Além de que, ele consegue fazer o que a gente se acostumou muito a ver o Flamengo fazer. Caramba, meio redundante, mas é isso mesmo. Trazer o seu lateral mais para dentro, para fazer mais um homem de meio campo, coisa que o Felipe Luiz fazia muito bem. É bom ponderar isso, claro, jogadores diferentes, mas traz esse jogo pro Flamengo mais de posse de bola. Você tem mais um cara no meio campo pro Cebolinha fazer esse lado. Ele tá mais próximo da característica do Felipe Luiz do que o Ayrton Lucas, né? Muito mais, muito mais. Até nessa fase defensiva também, porque o Felipe Luiz sempre foi um cara muito inteligente para fazer essa linha de 4. Defensivamente e proteger bem o zagueiro. Isso é importante pra caramba também, porque ele também não ocupa mais o mesmo espaço do Cebolinha, que pisa muito em cima da linha. Ele, como o Bruno Henrique, até que o Ayrton tem conseguido se adaptar bem. Depois que o Tite chegou, ele conseguiu encontrar bem os espaços por dentro do campo e por fora quando esse revezamento acontece. Mas o interessante também é que, com o Vinha, o Flamengo tem a bola aérea. Ele é um cara mais alto, consegue defender melhor a bola aérea. Se posiciona melhor. E a gente viu o Ayrton ter um pouco de dificuldade quando o atacante, o centroavante adversário... Muita dificuldade. Joga pra cima dele, porque é normal. Todo atacante grande, centroavante, quando a bola vai pro fundo, ele busca sempre um cara mais baixo, o que quase sempre é o lateral do lado oposto. E o Ayrton tem tido dificuldade, né, quando acontece isso com ele. E o Vinha, por jogar de zagueiro de vez em quando, por ser mais forte fisicamente, mais alto, pode ter mais facilidade. A gente viu isso no jogo do Salve, salve, nação! Então é isso aí, né? Mais um vídeo aqui para o canal, né? Nesse domingo agora o Flamengo enfrenta o Vasco da Gama aí, né? O famoso clássico dos milhões no Maracanã, domingo às 4 da tarde aí, né? Com a recusa do Fabrício Bruno, né? Que ele acabou recusando o West Ham e continua no Flamengo, né? O jogador deve voltar a ser titular nesse time do Flamengo, né? Sabemos que o Fabrício Bruno ficou ausente pela essa situação de negociação, né? E ele deve retornar à equipe titular, né? Alan e Léo Pereira continuam machucados, né? E não terão capacidade de poder jogar, né? Então, Ayrton Lucas machucado, o Vinha terá uma nova chance como titular nesse jogo, né? E o Léo Pereira ainda não se recuperou totalmente, né? Continua no departamento médico do Flamengo. O seu xará, Léo Ortiz, estará de titular na equipe, né? Então, a provável escalação do Flamengo para esse jogo aí, né? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno voltando à zaga do Flamengo aí. E eu concordo com alguns debates que fala que o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo, né? E eu concordo nesse ponto aí, né? Podemos questionar a qualidade técnica do jogador, saída de bola, podemos debater vários assuntos, mas para mim o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo e vem demonstrando isso dentro de campo, né? Léo Ortiz, que vem ganhando minutagem aos poucos, né? Vinha, lateral esquerda, com a ausência de Ayrton Lucas, vem assumindo a titularidade dele. Acho que ele assumindo aí, dependendo de quanto tempo o Ayrton Lucas for ficar machucado, ou Vinha pode entrar para não sair mais, né? Meio de campo, Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, né? E o Gerson meio de campo entre aspas, né? E no ataque aí, Cebolinha e Pedro, né? Então acho que é o time que a gente já conhece. E esse é o último jogo
antes de La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela irem para a seleção, né? Então esse é o último jogo antes dos jogadores se reunirem e viajarem para disputar a Copa América nos Estados Unidos, né? Então o Flamengo vai perder o Pulgar. Já perdeu o Pulgar, já tem um tempinho já, né? Mas vai perder para a seleção, que foi convocado. Varela, seleção. Vinha, seleção. Da Cruz, seleção e Arrascaeta da seleção. Então a gente percebe aí que os dois laterais do Flamengo e os dois meios campistas do Flamengo vão servir a seleção, né? Então é aquilo. Vai ser um baque de uma vez só, né? Os 4 titulares ali, né? Contando com o Pulgar ainda, que tá machucado, mas é titular também desse time, né? E Mengão vence aí, o Vasco com o novo técnico. O Flamengo é favorito nos últimos 5 jogos. Foram 4 vitórias do Flamengo em empate. 4 vitórias do Mengão em empate. Eu acho, não tenho certeza. Não, certeza só da morte. Mas eu acho que o Flamengo continua mantendo essa escrita e vence o Vasco por 2-0. Vence o Vasco da Gama aí por 2-0 e continua mantendo esse tabu aí, né? Então deixe seu like, o seu palpite aí sobre o Clássico dos Milhões. Quem vence o jogo? Flamengo, Vasco, dá empate? Vai ficar em cima do muro. Deixe seu palpite aí, galera. Tamo junto aí.